Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre os povos do continente americano. Lembrando que na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre os astecas, os maias e os incas, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil. Só colocar aqui a canetinha pra gente ajudar. Pronto. É interessante e importante que a gente entenda que da importância da contribuição geral desses indígenas para a nossa cultura. Então a gente pode olhar o nosso vocabulário, a gente pode olhar a nossa alimentação, a gente pode olhar o nome das cidades, o nome das pessoas. Muito disso tudo, muito de tudo que nos cerca, tem contribuição indígena. Os povos que estavam aqui muito antes da chegada dos europeus. Então a contribuição histórica, a produção cultural dos índios para a nossa história vem bem antes da chegada dos europeus. Então a gente não pode estudar a história do Brasil sem entender os índios e sem valorizar essas contribuições. Então o índio é um importante elemento cultural da nossa história, digno de todo o nosso respeito e a nossa valorização. Então a gente começa hoje estudando um pouquinho os paleoíndios. Os vestígios encontrados na região de Minas Gerais, na Lagoa Santa, como os fósseis, como os utensílios, os objetos que eles usavam foram encontrados, foram analisados e se datou aqueles vestígios de 12.000 anos. Então, esses povos que habitavam a região do Brasil, além disso também foram encontrados os fósseis dos antigos da megafauna, os animais, os gigantes como o tigre, como o bicho preguiça, como também o tigre dente de sabre. Então, os estudiosos observaram, analisaram todos esses fósseis e objetos para entender um pouquinho sobre o indígena no Brasil, da presença marcante desse indígena muito antes da chegada desses europeus. Aqui do lado, nós temos essas montanhas de conchas, os povos sambaquis que ocuparam a região lá do litoral, povos que eram coletores, caçadores e também pescadores, se alimentavam dos moluscos, obviamente que pela fartura da alimentação que tinha dos mares, eles se especializaram na pesca. Isso permitiu com que eles fixassem moradia na região do litoral. E outros povos também importantes, os troncos linguísticos Tupi e Macro-G. O Tupi da região da Amazônia saíram da região da Amazônia para ocupar tanto a região sul e sudeste como o litoral, e houve uma divisão. Nessa divisão o Guarani ficou no litoral e Tupi no sul e sudeste. Muito embora pertencessem ao mesmo tronco linguístico, eles tinham algumas características diferentes. Interessante também que a gente destaque que, por ser índios, indígenas, não significa dizer que todas as tribos tinham a mesma característica cultural. Definitivamente não, eles tinham as suas diferenças também. A questão da guerra era muito importante para os tupis, o ser guerreiro, né? O guerreiro nas tribos era dado muito espaço, muito respeito. Essas guerras aconteciam entre eles e também com os tapuias. Os tapuias que eram os inimigos, que eram aqueles que tinham cultura diferente, era diferente deles. Então acontecia frequentemente essas guerras. A organização das tribos se dava, os homens iam para a guerra, também eram responsáveis pela defesa da tribo. Esses homens preparavam o terreno para o plantio quando sedentários, e as mulheres eram encarregadas de cuidar das crianças, educar as crianças, coletar os alimentos e também plantar os alimentos. O Macro-G é a região
próxima dos rios, caçadores, coletores também, pescadores. E vamos também falar um pouquinho sobre os povos da região da Amazônica, Marajoara e os Tapajós. O Marajoara, da ilha de Marajó, eles se destacaram na produção das cerâmicas. Como região onde eles moravam tinham alimentos fartos da pesca, da agricultura, eles puderam se dedicar a outras ações, atividades, como da criação de cerâmicas. Então, cerâmicas que eram utilizadas tanto para o consumo do dia a dia, os utensílios para cozinhar, colocar os alimentos, as urnas funerárias também, e eram ricas em detalhes, tem uma riqueza muito grande de beleza, assim como os Tapajós, que vinham na região, no foz do rio Tapajós, praticavam também a agricultura, a base da sua alimentação era o milho, era a mandioca, também se dedicavam ao trabalho com a cerâmica. Então são povos que também contribuíram culturalmente para o nosso país. Gente, entendemos um pouquinho aqui sobre os índios, sobre como observem também no livro de vocês os mapas, como acontece essa migração dos principais troncos linguísticos, e que a gente sempre se atente que, por exemplo, na nossa cidade temos distritos como Guanassés, cidades vizinhas como Pindoretama, cidades vizinhas como Pacajus, são nomes derivados dos indígenas. Enfim, a nossa alimentação, é interessante que a gente consiga enxergar para a nossa sociedade e entender essas contribuições indígenas e sempre usar nos nossos discursos, nas nossas falas, a valorização dessas culturas na nossa sociedade. Meus queridos, a gente encerra a nossa aula por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que faça a leitura do capítulo e que tenha ajudado para a resolução das questões. Fiquem bem e até a próxima aula.